Pessoal, mais uma vez, bem-vindos ao podcast Você Pode Mais. Meu nome é Rogério. Estamos mais uma vez ao vivo aqui na live sendo transmitida pelo YouTube. Lembrando que segunda-feira que vem vai para o Spotify. Nós estamos presentes nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Não deixe de já se inscrever no canal, já deixar o like aí no vídeo, que pra gente é importante. Né, Rogério? Isso aí. Com certeza. Boa noite a todos. Mais uma vez, um episódio hoje aí tá bem interessante, bem bacana. Tá quase internacional, né? Quase isso. Estamos avançando aí. Estamos crescendo nas redes. Muito obrigado aí, pessoal, né? Tem uma rede que tem mais, outra tem menos. Mas o interessante é que a gente está sempre progredindo aí, tá? E posso falar já dos nossos patrocinadores? A hora é agora. Estamos com mais 3 patrocinadores aí, tá? Inédito, que estão aí, que são os responsáveis por isso que está acontecendo, para a gente estar aqui, né? Verdade. E vão estar aparecendo aqui, você que está assistindo aí, agora vai estar pegando aí a câmera aí, vai estar mostrando aí para vocês todas essas pessoas, essas empresas, né? Que estão aí com a gente fazendo isso acontecer. Né? Essas empresas são responsáveis por fazer o podcast acontecer. Ó, tá aí. A VV Consult, a EPM Solution, a Guia-se, a Propadigi, a Med Group, né? E agora nós temos mais 3 patrocinadores inéditos aí com a gente, né? A Regiane Vila Nova, Connect Networking Professional e a ConstruShop. Né? São só empresa top, tá? Mas a sua empresa pode estar aqui também com a gente, pode estar aqui participando, aparecendo, comunicando, conectando, e é isso aí. Exatamente. Tá bom, agora é minha vez, né? É a sua vez agora. Muito obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso mais um episódio do nosso podcast Você Pode Mais. Hoje, como o Rogério já falou, é um episódio bem especial para a gente. É uma das maiores autoridades em vendas do nosso país. A gente conseguiu trazer, apesar da agenda apertada dele, a gente conseguiu encaixar a agenda dele com a nossa. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui sentado do nosso lado, está vindo só para isso. Né? É verdade, verdade. Muita honra. Muita honra. Está vindo aqui só para prestigiar o nosso podcast. Tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito do episódio de hoje. Como sempre, a gente começa com a primeira parte, com as informações macroeconômicas, depois os highlights, e aí o nosso convidado realmente chega e a gente pode extrair o máximo de conteúdo dele. Eu tenho certeza que para todos vocês será muito proveitoso. Fazendo jus ao nosso nome, Você Pode Mais. Exatamente. Lembrando também que eu estou ao vivo aqui no meu perfil oficial, Vitor.Vargas Oficial, está ao vivo lá no Instagram. Também eu postei hoje um Reels bem legal. Tenho certeza que o pessoal aqui da mesa não conseguiu ver ainda. Porque eu não vi. Porque estava todo muito ocupado hoje, mas já tem muita gente já mandando mensagem para mim. Um Reels no qual eu falo sobre liderança, faço uma associação ao que o Renato Gaúcho tem feito no Fluminense, né? Só porque você é tricolor, né? Não, então, curiosamente, o Rogério, eu tenho feito algumas lives, alguns stories associando o futebol a coisas da empresa, né? Uhum. Liderança, estratégia e tal. E eu falei uma das primeiras que eu falei foi na final da UEFA Champions League, do PSG, sobre a liderança Esse eu vi, eu lembro. Do técnico deles, Luiz Henrique. Aí depois eu falei da vitória do Botafogo sobre o PSG, né? Aí eu fiz um contraponto que tinha um mês antes elogiado o Luiz Henrique, ele acabou cometendo uma falha amadora, podemos dizer assim, quando foi enfrentar o Botafogo, porque ele não estudou o adversário como deveria ser. Subestimou, né? Não estou desmerecendo o Botafogo que fez Seu botafoguense, tá, pessoal? Fez um grande jogo, mas o outro lado desmereceu. Né? Verdade. E um líder da envergadura do Luiz Henrique não poderia chegar a esse ponto. Depois nós tivemos o Palmeiras e eu não tinha falado ainda do Fluminense. Incrível que pareça. Aí hoje eu falei, apesar de ser meu time e tal, eu ainda não tinha falado e ficou um conteúdo bem legal, que eu fiz uma associação a lideranças, estilos de lideranças, mostrando ali o comportamento do Renato Gaúcho na beira do campo, a liderança exercida por Thiago Silva, as paradas técnicas têm feito a diferença para o Fluminense, justamente por conta da liderança, como o grupo comprou a ideia do técnico e um grupo também formado por grandes líderes. Então, eu não vou dar muitos spoilers, quem quiser, vai lá
e ver os Reels. E sem mais delongas, vamos iniciar, porque hoje o podcast está cheio de coisa. Inclusive tem um extra que, se der tempo, né? A gente fala. Sim. A gente pode introduzir um novo conteúdo aqui para vocês, falando muito sobre mercado financeiro de fato. Ah, muito bom, muito bom. Deixei um conteúdo extra ali bem legal para a gente tratar, se der tempo de falar aqui. Vamos começar com a frase da semana, Vamos lá. com a frase do podcast. Tu sabia que a probabilidade de uma pessoa nascer é 1 em 400 trilhões? Lógico, pô, a briga lá dentro antes de entrar no... É difícil. Isso, né? Então, antes de começar o dia reclamando, lembre-se de agradecer pelo que realmente importa. Estar vivo já é uma grande vitória. Verdade. Uma dádiva, né? Número do dia, Roger, 35%. O que você acha que significa isso? Sem colar. Não vou nem olhar. Não sei. Então, é a porcentagem das pessoas que assistiram aos anúncios mais premiados em Cannes em 2025. E depois não se lembram qual era a marca anunciante. Ou seja, né, 35% das pessoas que assistiram a premiação de Cannes, ou Cannes, né? Cannes. 2025. Depois foi perguntar para eles, 35% dessas pessoas não lembraram quais foram as marcas que passou. Gente. Aqui, né, no nosso podcast, a gente acredita que faz a diferença, né? Toda a diferença. Você que assiste Você Pode Mais é mais inteligente do que a média. Com certeza. Vai lembrar dos nossos anunciantes. A gente sempre fala dos nossos patrocinadores aqui. Agora, alguns números da última semana, né? 49 foi o resultado em pontos do Índice de Gerente de Compras, o ISM, de manufatura dos Estados Unidos, em junho. O índice sugere uma atividade industrial em leve contração com custo sob pressão. 50,8 foi o resultado em pontos do ISM de serviços dos Estados Unidos em junho. O número voltou a indicar leve expansão do setor, mas os preços de serviços seguem alta. E menos 0,5% foi a retração da produção industrial mensal, o PIM, no Brasil em maio. A Selic elevada deve continuar causando uma perda de força da indústria ao longo de 2025. E a tendência é manter-se elevado, né? Eu acredito nisso, mas em 2025 não muda muita coisa. Lá no meado de 26, como a gente falou no último episódio, pode começar a gente sentir alguma coisa, mas eu vou dedicar um tempo bem exclusivo hoje para falar sobre isso. Rapidinho, algumas informações sobre o fundo imobiliário. No dia 30 de junho foi comunicado o encerramento da 11ª emissão de cotas do TRX-F11, com uma captação de mais de 1 bilhão e 200 milhões. O montante corresponde ao total inicialmente ofertado, considerando o exercício integral do lote adicional de 25%. Nos dias 13/6 a 27/6, o fundo anunciou a conclusão da aquisição de 13 ativos de renda urbana no estado de São Paulo e de uma loja do açaí atacadista em Caldas Novas, Goiás, respectivamente. Foi aprovada a distribuição de R$ 1,51 por cota, o que representa o dividend yield mensal de 1,47% ou anuizado de 17,65% com base na captação de mercado, que o valor do papel hoje está em R$ 102,65. O pagamento será realizado 14/7 aos investidores detetores das cotas base de 30/6 de 2025. O TRX-F11 é um queridinho dos fundos imobiliários, é também um que faz parte da minha carteira de investimentos e é um dos quais fica ali no topo para novas aquisições. É gerido por uma boa gestora, tem excelentes ativos e movimentou o mercado de fundos imobiliários com essas diversas aquisições de alto nível. Ainda sobre fundos imobiliários, o CEQR11 anunciou um rendimento de 58 centavos, para ser mais preciso, 0,5823 centavos pagamento em 14/7. O RSR11 anunciou um rendimento de R$ 1,0141, com data base de 7/7, pagamento no dia 14/7. E o HCTR11, que é aquele fundo que muita gente aí não consegue mais dormir, cabelo em pé e tudo mais, eu sou um deles, inclusive também faz parte da minha carteira, infelizmente. Na época, eu não fiz uma análise tão fundamentalista, estava iniciando no HCTR, e eu ainda continuo mantendo ele na minha carteira, porque depois de todas as análises que eu fiz, se eu desfazer do fundo e entrar em outro, ainda assim não me dá o rendimento que ele me dá hoje.
Porém, de fato, o valor do papel está bem... eu perdi mais de uns 80% em valor de papel. Mas ele anunciou um rendimento muito bom esse mês, 0,3759, ou melhor, 0,3759, ou 37 centavos, arredondando para baixo, com database de 7/7, pagamento em 14/7. Bem, vamos de mercado econômico, né? Nas últimas semanas, o Rogério, o ambiente político foi tomado pelas discussões das medidas que envolvem a necessidade do governo de cumprir o arcabouço fiscal. Que no final das contas virou um grande arcabouço mesmo, né? Com guilhotina, forca e tudo. O bicho tá pegando, hein? Tá um brigueiro lá, Câmara dos Deputados. E senadores. Tá se falando até de fazer uma reunião entre os três poderes para tentar, né? No final das contas foi isso que o Alexandre de Moraes propôs. Eu vou falar aqui, mas em resumo, né, o executivo, né, na figura do presidente, resolveu ajuizar o processo, né, da derrubada do IOF pelo Congresso, e aí levou isso para o Supremo Tribunal Federal, que não tomou uma decisão, preferiu suspender tanto o decreto quanto a derrubada do decreto e mandou que ambas as partes sentassem para que encontrasse uma solução. E está programada já a data para isso acontecer. É a primeira vez que isso acontece, cara. A derrubada do decreto tinha mais de 25 anos que não acontecia, né? E a forma como vai estar sendo conduzida, acho que é a primeira vez, sim. Então, mas a verdade é que, muito além das discussões do curto prazo, existe um problema contratado para o futuro no Brasil. Devemos nos tornar um país cada vez mais endividado ao longo dos próximos anos. Misericórdia. E aí, quais são os impactos de arranjo fiscal para o Brasil? Vamos lá. Dívida está contratada, a gente já sabe que existe dívida. A discussão em torno do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, segue sem desfecho. Lembrando que o IOF não é um imposto arrecadatório. Tá? Ah, não? Não, ele não foi criado para arrecadar. Ele é um imposto regulatório. Por isso que essa discussão foi levada e chegou a esse ponto. Ele não foi feito para arrecadar imposto ou alimentar a máquina pública. Ele é tão pequenininho assim nas operações porque o objetivo dele é regular o mercado, é saber como está andando as transações de dólar, pensão, essas coisas todas. Interessante. Por isso que o governo está mudando a característica dele para arrecadar. Para arrecadar. Então, por isso que virou essa briga toda. E assim, ele está retirando, e está criando, e está colocando imposto onde não deveria. A gente chegou a falar isso no último podcast, e eu também tenho um programa na rádio que eu falei muito sobre isso. Tipo assim, então a gente fala muito sobre fundos imobiliários aqui. Ele resolveu taxar os fundos imobiliários com o IOF. Hoje o fundo imobiliário, o IOF na verdade não, o imposto de renda. Hoje o rendimento que a gente recebe, esse aluguel que a gente recebe, ele não é taxado. A gente recebe líquido. Então, para contextualizar, deixar bem claro para o pessoal que está vendo a gente e ouvindo a gente, imagina que você comprou um tijolo de um empreendimento, né? Existem fundos, existe empresa especializada por juntar o dinheiro desses cotistas e levantar lojas. Igual um exemplo aqui, a Açaí Atacadista, por exemplo, né? Que foi comprada agora pelo TRXF11. Então, imagina que quando você compra uma cota desse fundo, por R$100, R$50, tem cotas que são aí centavos. Mas quando você está comprando a cota, imagina que você está comprando um tijolinho. Em alguns casos, você está comprando papel, em alguns casos, você está comprando dívida. Mas, para facilitar o nosso entendimento, vamos pensar só nos fundos imobiliários que são tijolo. Né? A gente tem fundo imobiliário de tijolo, papel, escritório, laje, etc. Mas vamos pensar nisso para facilitar. Assim, qual seria o ideal? Que a máquina pública, o governo, através de incentivos fiscais, através de juros baixos, pudesse fazer a economia girar e aquecer a ponto que qualquer empresário, construtora, pudesse tomar empréstimo e construir. Só que é muito difícil, um país tão grande como o nosso, e assim como em outros países desenvolvidos, é difícil o governo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, criou-se esse mecanismo de fundos imobiliários, assim como em todos os lugares. Também tem o DIAGro, que é o FIAGRO, para ajudar o agronegócio. Então, imagina que um fundo desse montou uma loja Açaí com os recursos próprios, né, dos cotistas. E aí você comprou uma cotinha, para facilitar o entendimento, foi um tijolinho. Então, quando a Açaí pagar o aluguel,
cada tijolinho desse, você recebe um percentual. Tu viu que eu acabei de falar aqui que alguns vão receber R$1, outros vão receber 50 centavos, outros vão receber 60 centavos, depende do fundo e da composição do fundo. Então, um exemplo aqui de um fundo que recebeu R$1. Então, se você tem uma cota, você recebeu R$1. Então, todo mês você vai receber R$1, livre de imposto de renda. Por quê? É um benefício dado porque você tirou o dinheiro do seu bolso para emprestar para alguém. E aí você está recebendo aluguel sobre aquilo. O que o governo resolveu fazer foi o seguinte: peraí, você está ganhando esse aluguel, eu quero um percentual disso daí também. Olha só, eu estou emprestando dinheiro que é meu para alguém construir e gerar riqueza, gerar negócio e gerar dinheiro para a sociedade, para a economia como um todo. Agora você vem na mão grande e pega isso aqui, que é do meu dinheiro, que eu botei aqui e investi do meu próprio bolso. Quem dá e tira, né? Foi exatamente isso que estava sendo proposto. Então, assim, continuando. Sendo assim, a cobrança voltou a ser como antes da decisão do governo de ampliar o IOF. Mas o tema vive um novo capítulo quando foi enviado para o Supremo Tribunal Federal, que convocou, então a gente já sabe até a data que vai acontecer essa fatídica reunião, 15 de julho, todas as peças serão colocadas em cima do tabuleiro, todo mundo sentado na mesa para encontrar um acordo entre o Executivo e o Legislativo. O objetivo do Ministério da Fazenda é garantir a arrecadação extra de 12 bilhões de reais até 22 de julho, quando vence o prazo de envio do relatório bimestral de Receita e Despesas Federais. Na prática, toda vez que fecha esse relatório, o governo precisa verificar como andam as contas e decidir se é necessário contingenciar ou bloquear recursos para garantir a meta do resultado primário, que é a arrecadação menos gastos. Receita menos despesa, né? Que seja cumprida. Se a Fazenda não tiver sucesso em retornar com o aumento do IOF até 22 de julho, ou seja, se a Fazenda não transformar o imposto que é regulatório em arrecadatório e aumentar esse valor e tirar na mão grande alguns outros recursos, será necessário represar 12 bilhões de reais de despesa esse ano, além dos 31,3 bilhões de reais que já haviam sido represados em maio. São recursos que não serão gastos como o governo previa. Então, na verdade, sim, o governo sabe que tem que economizar ou criar novos impostos. E aí, como ele não consegue criar novos impostos ou aumentar o imposto existente, ele não vai poder gastar aquilo, senão o rombo vai ser muito maior. Então, o que ele faz? Ele vai contingenciar, isso aqui, aquela obra em tal lugar, segura. Aquele recurso que ia para as universidades, segura. Aquele recurso que ia para a saúde, segura. Alguns setores da economia vão sofrer com isso aí. Principalmente as verbas que são enviadas para aprovação de emendas. Né? Bem, é provável que a discussão nos próximos dias continue tomadas pelo tema de curto prazo, mas é evidente que o problema é bem estrutural. Isso como eu venho falando desde o começo do nosso podcast. O problema do Brasil é estrutural. A falta de recursos para equilibrar o orçamento é a sintonia do crescimento dos gastos, em especial dos gastos obrigatórios. Em 2024, esse grupo de despesa, excluindo os precatórios, subiu quase 9%. A questão é que há perspectiva de reversão do quadro. Não existe isso até hoje. A gente não tem uma luz no fim do túnel. E na ausência disso, o jeito será recorrer ao maior endividamento para custear a ampliação de despesas do governo. Em relatório recente, a Instituição Fiscal Independente, o FI, que é lá do Congresso mesmo, a instituição que eles têm ali dentro, órgão que acompanha o fiscal ligado ao Senado, fez uma projeção da dívida brasileira em diferentes cenários. Caso não haja alterações relevantes nas regras que determinam o aumento de despesas nos próximos anos, serão de déficit fiscal crescente, ou seja, saldo negativo entre receitas e gastos e dívida pública continuar subindo. O ritmo de crescimento da dívida dependerá do tamanho dos déficits e do custo da dívida. O fator está relacionado ao patamar da Selic. Lembrando que boa parte da dívida pública está associada aos juros. Então, juros altos também dívida alta. Aumenta o valor da dívida. Se as projeções do IFI se confirmarem, a dívida bruta brasileira saltará de 77% que está hoje, e até o final do ano deve aumentar um pouco mais, para 125% do PIB em menos de 10 anos. E se o abismo entre receita e despesas aumentar, o endividamento pode chegar a 170% do PIB. Ou seja, mais de 70% de tudo que é gerado no país, no mesmo período. Lembrando que em países desenvolvidos como os Estados Unidos, por exemplo, a dívida superou os 100%. França também, países bem desenvolvidos, a dívida é superior, só que se você tem uma moeda forte. Eu vou explicar isso para você agora.
É um patamar de dívida impensável para um país como o nosso. Aliás, vale lembrar que o Brasil já é o país mais endividado da média dos seus pares. Ou seja, vamos botar só os BRICS, o Brasil já é o país mais endividado. Segundo alguns dados do Fundo Monetário Internacional, FMI, o nível de endividamento das nações emergentes está abaixo de 60%. O Brasil já está em 77%. Os números do FMI têm uma metodologia um pouquinho diferente do FI, que a gente acabou de falar. Pelo critério do fundo, a dívida do Brasil está perto de 90%. Ainda é maior. De acordo com o FMI, é maior ainda do que a gente imagina aqui. E qual o problema para o país ser tão endividado? Primeiro, países muito endividados tendem a ter uma moeda muito mais desvalorizada. É o que acontece com o nosso real. Basta pensar que se temos uma dívida alta e crescente, muitos investidores podem desconfiar da capacidade do país sustentar essa situação e de pagar a dívida no longo prazo. Com isso, o capital sai, né, e a moeda desvaloriza. Nessa situação, os investidores consideram o risco do país recorrer à emissão de mais moeda para pagar a dívida, o que causaria um aumento da inflação. E isso seria, de fato, um grande tiro no pé, imprimir moeda. Esse não é nem se poderia cogitar essa ideia, porque aí não tem mais como reverter depois disso. Vide a Argentina antigamente. Vide a Argentina, bem lembrado. Com a credibilidade menor, o país tende a atrair menos recursos externos, o que mantém o dólar valorizado e a moeda desvalorizada, a moeda real. E o dólar valorizado encarece diferentes produtos, alimentando a inflação, o que sugere uma Selic mais elevada. Então, uma vez que os nossos produtos ficam mais caros, porque a gente está importando mais caro, a inflação aumenta, e para controlar a inflação, o Banco Central faz o quê? Aumenta a Selic, consequentemente a dívida aumenta também, porque os juros aumentam, fica mais difícil obter crédito e tudo mais, uma bola de neve sem fim, né? Além disso, quando há um crescimento acelerado de despesas, a economia acaba por ser estimulada pelo próprio aumento de gastos do governo. Ou seja, acaba que o governo precisa gastar mais para poder estimular a economia, sendo que ele não tem dinheiro, e aí vira um ciclo vicioso. Vira uma bola de neve. Um momento como o atual, em que a economia já está sobreaquecida, a tendência também é que a inflação suba, impondo o Banco Central a necessidade de manter o aperto dos juros para conter os preços. Os dois pontos convergem para uma só constatação. A principal razão para os juros historicamente elevados no Brasil é o desequilíbrio fiscal. Não é sustentável para um país como o nosso contratar o patamar de endividamento tão alto. Os impactos negativos para a população e para as empresas são diversos e muito importantes. Por isso é urgente, isso a gente vem falando aqui no podcast, é urgente reverter esse processo, buscar o equilíbrio de receita e despesa e tirar o país do caminho do abismo fiscal. Quanto antes começarmos, menor será o custo para a sociedade. E isso é o grande problema hoje. E pior que nós sabemos qual é o grande problema, é só resolver. Estamos entrando quase num buraco sem fundo aí, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora aqui de Brasil, né? Quem viu aí a notícia hoje dos BRICS? Eu vi. Né? Reunião dos BRICS hoje, né? Os BRICS estão reunidos no Rio de Janeiro, né? E sim. Está saindo de vez em quando algumas declarações. Isso aí tá meio que pegando. Mas aí o que acontece? Os BRICS, eles condenaram, né, ataques aliados e eles pediram mais voz ao sul global. Nesse domingo, líderes e representantes do BRICS se reuniram no Rio de Janeiro para o encontro, né, mais importante do bloco nesse ano. E durante o evento, os países firmaram a declaração final na cúpula, que reuniu aí 11 países do sul global, aí, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, e que hoje é vista por alguns especialistas como um contraponto ao Ocidente liderado pelos Estados Unidos. Tanto que o Donald Trump está falando que quem entrar aí a aderir à política dos BRICS, ele vai taxar. E aí, na mensagem, o grupo condenou os recentes ataques do Irã e da Rússia também, né, que são membros do bloco, e defendeu uma reforma ampla da ONU e reiterou o apoio à criação de um Estado palestino com base nas fronteiras de 67. E, além disso, o texto contou com um reforço ao multilateralismo, compromisso com o uso de moedas locais nas transações entre membros, né? Isso, inclusive, é uma briga. Donald Trump está pegando no pé em relação a isso aqui, né? Defesa do direito dos países de regulamentarem as Big Techs. E nenhum país foi citado nominalmente, mas críticas têm como alvos indiretos os Estados Unidos, a Israel e a Ucrânia. E como resposta aí, como eu falei aqui anteriormente, o Trump anunciou tarifas adicionais de 10%
para qualquer país que se alinhar às políticas dos BRICS. Né? Apesar do discurso de união, enquanto teve ruídos e as ausências de Xi Jinping e Vladimir Putin enfraqueceram o peso da cúpula. E aí, além disso, também o apoio à entrada de Brasil, Índia e África do Sul no Conselho de Segurança da ONU, né, que já havia sido incluído em cúpulas anteriores, ficou de fora da nova declaração. E fora das salas de negociação, um protesto na praia de Ipanema chamou a atenção. A ONG Stand With Us criticou a presença do Irã no BRICS, destacando a repressão às minorias no país do Oriente Médio. Faz com os dizeres ali: o Irã mata gays em praça pública. Foram espalhadas lá pelas praias cariocas, né? O ponto relevante aqui é que eles já botaram na cabeça que esses países não vão fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Então, já abandonaram essa ideia e já na declaração que foi emitida ontem, já até suprimiram essa informação. Página virada. Vamos falar agora de negócios. Vamos lá. Tem uma musiquinha, né? Negócios. O Dev que virou fantasma em 4 startups ao mesmo tempo. Se você considerava um verdadeiro workaholic, isso aí. Espere até conhecer a história de Sohan Parekh. Tá certo a pronúncia? Tá certo. Não sou indiano pra saber, acho que é Sohan Parekh, Engenheiro de software, o indiano virou o personagem de um escândalo que está sacudindo o mundo das startups. Parekh foi acusado de trabalhar em várias empresas de tecnologia ao mesmo tempo, sem que nenhuma delas soubesse. Que beleza. Esse é o cara. O caso veio à tona após o CEO da Playground, da IA, né, publicar que Parekh atuava em 3 a 4 empresas simultaneamente, usando identidade diferente, e participando de múltiplas reuniões diárias. Aí sim, assim dá. O post já conta com mais de 22 milhões de views, e os outros startups também disseram ter sido enganadas. Parekh admitiu o esquema em uma entrevista, dizendo que chegou a trabalhar 140 horas por semana por necessidade financeira. Pô, tadinho do cara, pô. Alegando que ele trabalhou, né? Trabalhou, né? Porque tem o pessoal de home office que não trabalha. Ele, pelo menos, trabalhou 140 horas. Deixa isso aqui, abafa. E tá trabalhando, né? O cara só mudou. Ele prestou serviço para os 4 aí. Não, e o mais curioso é o seguinte: mesmo após os alertas, o Parekh quase foi contratado por mais uma startup poucos dias depois da história viralizar. Pois é, e ele estava alegando que aceitava salários menores em troca de hectare, sem, nas palavras dele, fazer isso por ganância. E esse caso aí, ele expõe um ponto cego, né, na corrida por produtividade nas startups, e acende um alerta, né, sobre até onde a pressa e a falta de controle podem levar, né, um ecossistema já acostumado a crescer a qualquer custo, né? Pois é, isso acontece até no mundo real também, não só nas startups. Recentemente, na empresa, a gente, por conta de atender prazos, contratações, mobilização e tudo mais, muitas das vezes, infelizmente, por os melhores processos que nós temos, acontece com os pontos fora da curva, né? E, às vezes, a gente, na hora de receber a documentação de um candidato, a gente olha, se fosse uma avaliação comum, a gente avaliaria, poderia ver a origem, se é original, se não é e tal. Muitas vezes a gente não tem tempo para isso e acaba passando alguma coisa que a gente só vai descobrir depois. Uma falsificação, uma mentira no currículo, infelizmente, às vezes a pessoa já está até contratada e aí o peso para a descontratação é muito pior, né? Verdade. E o mais curioso disso aí, mesmo após as alertas, Parekh quase foi contratado por mais uma startup poucos dias antes da história viralizar. Exatamente. Eu acabei de falar isso. É complicado. Bom, vamos falar um pouquinho então de economia, que já está dando o horário para o nosso convidado entrar. O nosso convidado já está aqui. Já ouvi alguma movimentação lá fora. Vamos trazer aqui o nosso último highlight hoje. Vamos falar um pouco de economia aqui rapidamente. A tensão entre Estados Unidos e Europa volta a subir, né, com a ameaça tarifária. A União Europeia deve descobrir hoje, no caso deve ter já descoberto, né, se o Trump vai dobrar a aposta nas tarifas contra produtos europeus e reacender a maior tensão comercial do mundo. De novo.
Antes da volta de Trump à Casa Branca, as tarifas entre os Estados Unidos e a União Europeia eram quase simbólicas, né? Ali entre 1,47% e 1,35%. Mas em abril, o presidente subiu a alíquota para 20% e depois recuou 10%, enquanto tentava ali negociar. Só que nos últimos dias, o Trump ele ameaçou subir a tarifa para até 50%, atingindo aí desde queijos franceses até eletrônicos alemães e remédios espanhóis. Bem, o motivo é o seguinte: o presidente ele critica o superávit comercial da União Europeia, que chegou a 198 bilhões de euros em 2024, e a União Europeia ela exporta muito para os Estados Unidos, do que o contrário, embora os americanos compensem parte disso com serviços. O comércio bilateral movimentou aí 2 trilhões de dólares no ano passado, sendo a maior relação comercial do mundo. Caso ambos os lados não entrem num acordo, um estudo do think tank Bruegel estima que tarifas de até 25% poderiam reduzir aí 0,7% do PIB americano e 0,3% da União Europeia. Os europeus se dizem prontos para um final feliz, né, entre aspas, mas também já sinalizam que pretendem retalhar caso Washington aumente as taxas, né? E no primeiro mês aí completo com as tarifas de 10% em vigor, os Estados Unidos arrecadaram 24,2 bi de dólares em maio com impostos sobre importações, né? Um valor 4 vezes maior do que no mesmo mês de 2024. Pelo visto valeu a pena, né? Para os Estados Unidos, né? Pois vamos terminar aqui rapidinho, né? A gente tem tragédia nos Estados Unidos com as enchentes do Texas, já deixaram 80 mortos, incluindo 28 crianças. Débito que dura já 7 anos. Foram algumas notícias do final de semana aí. Dívida da Venezuela com o Brasil ultrapassa os 10 bilhões de reais. É uma forma de arrecadar. Cobra da Venezuela, pô, vai lá cobrar. Vai lá cobrar. Já tem 10 bilhões ali para receber. Né, pô? Pede petróleo, terras, pode ser. Olha. O Musk anunciou o lançamento do partido político nos Estados Unidos. A banda Oasis, melhor dizendo, retorna após 16 anos para uma multidão no Reino Unido. 40 aeronaves suspensas, crise financeira tira aviões de operação e deve afastar quase 140 pilotos da FAB. Ixi. O Brasil está reivindicando uma ilha submersa no Atlântico, rica em terras raras, ali perto do sul. Eu até vi, vi isso na televisão. É do tamanho da Espanha. Ele chama... Acho que não é Atlântida não, né? Alguma coisa... não é não. Bem grande. É interessante. Depois a gente pode trazer mais informações sobre isso. E a gente tem o Real Madrid, Fluminense e Chelsea com... PSG com Real Madrid e Fluminense com Chelsea. Na semifinal do Mundial. Para finalizar, para acompanhar, 8/7, pesquisa mensal do comércio de maio do Brasil, 9/7, ata de reunião do FED dos Estados Unidos, 9/7, fim do prazo de suspensão de parte das tarifas de importação dos Estados Unidos. Olha que interessante isso aí, 9/7, fim do prazo de suspensão de parte das tarifas de importação dos Estados Unidos, 10/7, IPCA de junho do Brasil e 10/7, pesquisa mensal de serviços de maio do Brasil. Muitos dados para a gente ficar acompanhando aí durante a semana. Sim. Na segunda, dia 7/7, sai o Boletim Foco, o IGPDI, reunião dos BRICS do Brasil, hoje, né? Terça-feira, 8/7, balança comercial Alemanha e da França, vendas do varejo do Brasil e IPC da China. Na quarta-feira, 9/7, estoque de petróleo bruto dos Estados Unidos, feriado na Argentina, IPC no México, confiança do consumidor, fluxo cambial estrangeiro do Brasil. E na sexta-feira, PIB do Reino Unido, dia 11/7, IPC da França e da Alemanha, crescimento do setor de serviço do Brasil. E sábado, para a gente fechar, 12/7, balança comercial da China. Para finalizar, trouxe olha que legal essa frase aqui, preste atenção, pessoal. Estamos mais próximos de 2050 do que de 2000. É verdade. É verdade. Por isso, deixa a nostalgia para trás e bora focar no que realmente importa. O passado pode até ser uma referência, mas é o futuro que dá a direção. Verdade. Márcio, primeiramente agradecer ao convite que você aceitou prontamente de vir aqui no nosso podcast. Vamos falar hoje a Jaqueline, e a Jaqueline, né? Claro, ela que foi. Obrigado aí, Jaque. Pô, Jaque é a ponte. Já que foi a ponte, foi a conexão aí, né, que foi gerada. Já que tá agora num compromisso lá no Rio, né? Tá num networking lá que ela falou que iria. Mas tá com a gente aqui em espírito. Tá mandando mensagem, tá aí. Fica tranquila, Jaque, ele tá aqui.
Deu certo, deu certo. Ó, Márcio, eu quero te agradecer novamente e queria que você contasse um pouco da sua história com vendas. Como é que você começou a querer performar em vendas? Como é que começou essa história sua? Conta pra gente. Primeiro, boa noite, cara. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Tá de boa? Uhum. Pela oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer. Todos Isso é vocês. tudo nosso. Prazer, nosso. A gente tem duas câmeras, aquela câmera sua aqui em cima eu e ia aquela perguntar- dali é geral. Você falou uma coisa agora, eu acho que foi você que falou, que mexeu comigo de uma forma, acho que pra sempre. 2050, A gente 2025. tá mais perto de 2050 que 2020. É. Que 2000, Do que 2000. Que 2000, 2000. né? É. Cara, isso me deu um frio na barriga, cara. Cara, porque eu comecei a vender especificamente em 2006. Uhum. Então daqui a pouco tem mais tempo que eu vendo que não vendo. Não é? Que doideira, que cara. Interessante isso. Eu tenho mais tempo de profissão do que de vida. vida sem Vida profissão. sem fazer nada, né? Sem vida só estudando, só em casa e Que tal. doida. Cara, eu comecei... Na verdade, eu acredito que a maioria dos grandes vendedores começam assim. Comecei na dificuldade, comecei na necessidade de existir, literalmente. Comecei a vender literalmente com 6 anos de idade. Você é da onde? Sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Que lugar do Rio? Comecei a... Nasci na Ilha do Governador, mas fui criado por aí. E por aí. Copacabana, Ipanema... esqueci o nome. É o moleque da Zona Sul, então. Fui de vários lugares, vários buracos. E comecei a vender no Grajaú, precisando comer, cara. Nossa. E descobri 2 coisas nesse ponto. Minha irmã tinha 4 anos, eu descobri que com a minha irmã eu tinha um apelo grande. E segundo, eu entendi que eu podia vender qualquer coisa. Eu vi envelope de papel comecei a desenhar nos papéis e vender envelope. Ó, E começou a dar certo. E eu não entendi que aquilo podia virar ou se tornaria minha profissão. Só foi para existir. E ao longo da vida eu fui tendo que me desenvolver. Saí do exército e precisei trabalhar. E Você fui serviu, vender então? de tudo. Uhum. Servi ao exército, fui vender de tudo. Fui vender carro, fui vender casa, fui vender... vendi de tudo. Vendi marketing multinível, aloe vera, comecei a vender. Só que o grande lance da minha vida é, eu tenho transtorno bipolar, TDAH e DM, que é depressão maior. Tamo junto no TDAH. Também um pouquinho aqui também. E a depressão maior. E comecei a ter crise de pânico. E não sabia o que eu tinha. E fui parar no Instituto Felipe Pinel, no Rio de Janeiro. E ali eu comecei a ter os diagnósticos e comecei a frequentar grupos de estudo. Grupos de ajuda, de apoio. Né? Não tinha grana para resolver a parada. E ali eu comecei a descobrir sobre a mente do ser humano e comecei a entender que eu não era tão maluco assim. Eu comecei a ver que tinha mais maluco que eu. Mente, né? E o que é capaz de fazer, né? E o que é capaz. E parei de estudar qualquer coisa e me dediquei a estudar a mente humana. Focou. E aí eu descobri que isso é venda. A gente falou isso essa semana. E foi, até que cheguei na internet e aí foi. E aí o teu negócio é vender qualquer coisa, né? E você não chegou a desenvolver produto ou uma empresa, você chega, faz negócios e vende do carro a... Você falou na sua trajetória. Hoje, como que é? Hoje é mais palestra ou você ainda continua vendendo? Não, continuo. Inclusive, eu vim correndo, eu tô montando uma nova empresa agora. Eu gosto de desafio, cara. Eu vou montando empresas e negócios de acordo com desafios. Já tive linhas de nutrição, já tive linhas de emagrecimento, por exemplo. Já tive uma empresa só de importação, só de venda de importado. Eu me destaquei muito no digital, dentro da internet, por criar a maior empresa de afiliados, né, de revendedores, que a América Latina, não foi nem país, a América Latina já presenciou. Vocês estavam falando da ONU, cheguei a ser reconhecido pela ONU, Uau. tenho medalha da ONU,
pelo serviço prestado pelo governo, pela população brasileira. Uhum. E aí eu comecei a me destacar e cheguei a 7,8 milhões de clientes dentro do Brasil. E isso começou a se destacar com várias empresas, criando vários negócios. Até que chegou um momento, e agora eu estou montando outra empresa, mas e escrevi um livro, agora acabei de lançar um livro, mas chegou um momento que virou pela conquista. Tá, qual é a próxima conquista? Seu desafio, né? Qual é o Esse desafio? motivo é o teu desafio. Você tem que ter o desafio para te motivar. Tem. E aí Preciso. você vai criando, vai desenvolvendo. Vamos vender isso aqui agora, vamos criar essa empresa. Vocês Isso é estão o falando de motivador. economia. Depois você perde medo do CNPJ, você monta qualquer negócio. É verdade. E a gente fala muito isso aqui, que as pessoas têm que, assim como tem o CPF, tem que ter o CNPJ também. Né? E aí depois que você começa com o CNPJ, você não para mais. É um caminho sem volta. E quando você percebe que não é... Porque o mundo te bota muito bicho, medo. 7 cabeças. O governo faz isso com a gente, né? Bota eles Direto. contra nós. Né? É. Ele está fazendo isso agora, inclusive. Eles que contra- eles contra nós, ou nós contra eles, e por aí vai. É um grande absurdo, de fato. Sim, concordo, absolutamente. E aí você já cresce com medo. Uhum. E aí quando você quebra isso, você descobre que não é bem assim, porra, CNPJ virou brincadeira. Você começa a brincar de fazer negócio. Porque, cara, eu costumo falar, mano, você precisa ganhar R$800 na vida. Mano, monta uma vaquinha. Vai pedindo sinal. Tô falando sério, na boa. Igual o tio Patinhas, né, fazia. Se você parar 8 horas por dia, sem hipocrisia, mano. Para 8 horas por dia num sinal e pede para todo carro que para. Se pararem 30 carros a cada sinal fechado, você tiver uma conversão de 10%, você tem 3 carros que vão te dar alguma coisa. Se você precisa ter a cada 100, você pega 3 carros que vão te dar alguma coisa. Se 3 carros te derem R$2, que seja R$1. Você tem R$3. Tá, quantos carros você consegue atender por hora? Cara, bota na ponta do lápis, você quer R$800 por mês, você consegue, pô. Você quer R$1.000 por mês, você consegue. Agora, você consegue colocar a tua pele em risco para realizar teu sonho? Quando eu entendi essa parada, eu entendi, cara, não é sobre o dinheiro. Dinheiro é... Quando você desbloqueia o dinheiro, é de boa. Porque eu acredito que o último nível da sofisticação é a simplicidade. E quando você aprende a ter uma vida simples e entende que o dinheiro é parte da vida e não o fim, Sequência, né? aí, brother, fica divertido. E aí a parada é só, cara, eu quis ser o profissional mais premiado da América Latina. Me tornei. Quis ter uma das maiores empresas de afiliação do mundo. Tenho a 8ª. Então tudo que eu fui querendo... E a maior da América Latina. E a maior da América Latina. E agora eu tô montando outra porque eu quero bater a minha. Não, juro. Curioso. Tô montando uma empresa Você de quer se afiliação pra superar, bater a né? minha, Superar você É superar, Quero me superar. O tema da palestra, a gente vai, acho que você convidou o pessoal para nos assistir hoje com a promessa que faturar 6 dígitos, né? Exatamente. Esse 6 dígitos é considerando depois da vírgula ou antes da vírgula? Pode botar 6 antes, né? É milhão, né? Eu ia até perguntar isso, né? Eu possuo uma agência de marketing digital também, então quando eu fiquei sabendo que você era o próximo convidado aí, falei, então a gente vai falar as mesmas línguas, né? E no início aí, né, você e o Vitor falou, né, que você vendeu muita coisa, mas eu acredito que numa dessas chegar a 6 dígitos não é fácil. Isso depende de uma estratégia, né? Sim. Você usou essa estratégia e para quem ensina a chegar, já chegou. Já. E teve uma dessas aí que você, assim, que mais enfatizou, que impactou para você chegar ao ponto de falar, pô, agora que eu cheguei lá, vou ensinar como chegar lá. Cara, o que mais impactou para chegar... Primeiro, o recorde hoje no país são 2 anos e 4 meses vendendo produtos e ganhando acima de 6 dígitos por dia. E é meu esse recorde. E 42 dias faturando acima de 7 dígitos dia. Também é meu recorde.
Você participou do 6 em 7 do Érico? Não. Se eu participasse do 6 em 7, eu não tava no 7 nunca. Nunca. Mas isso tudo perpétuo. Todos os produtos, criação de produtos, desenvolvimento de produtos. E depois comecei a consultorar empresas e tal. Mas a grande ideia, a magia por trás da venda é a gente parar de olhar para produto e olhar para a filosofia da venda. A filosofia humana por trás da venda. Vender é sobre um futuro que uma pessoa quer. Quando você vende alguma coisa, é um futuro que você permite a pessoa ter. Quando ela compra de você, é o eu futuro dela falando para o eu de hoje. Que vai dar certo. Se ela consegue projetar aquele futuro e consegue ver que aquilo é legal, ela vai aderir à tua ideia. Seja uma ideia, seja um produto. Então, quando eu comecei a entender que produto não é o jogo, e sim uma dor, um trauma, e o que acontece depois. Qual é a transformação que a pessoa quer e qual é, principalmente, o futuro. Lá na frente, aquele eu futuro, que é onde ela quer chegar, ela se vê tomando uma água nessa caneca, conversando com a mãe dela. Ela consegue ver isso aqui? Ela consegue ver uma pessoa, ela consegue ver ela no computador tomando um café de manhã com essa caneca? É possível na cabeça dela ver isso? Então eu posso falar, imagina você tomando um café amanhã nessa caneca. Essa caneca vai manter seu café quente e tal. Eu deixei de tratar, eu não estou tratando efetivamente o produto. Eu estou tratando o que o futuro dela é possível, o que o futuro permite que o hoje tome de ação. Quando eu entendi essa porra, eu entendi a filosofia da venda, o que está por trás da venda, que não tem... a gente tenta muito esmiuçar o processo de venda, tentando criar regras específicas na venda. A venda não tem uma regra específica. Venda é sobre gente. Gente não tem regra. Gente tem percepção. A gente, quando faz uma venda, a gente vende identidade. A gente vende permissão de ser. Tudo que um ser humano compra, ele compra para poder assumir uma identidade que ele já pressupõe ter ou deseja ter. Então a gente coloca alguma coisa para ele, para que ele admita e assuma a sua identidade. E a gente precisa muito mais entender sobre o que um ser humano quer do que sobre uma técnica específica maluca de venda, de um gatilho específico de venda. Não ser algo engessado, né? Não ser algo através de uma checklist. regra. Então não é sobre processo de venda, é sobre pessoas, né? É sobre pessoas. E cada vez mais se ouve nisso, né? O relacionamento, né? Você conhecer verdadeiramente seu cliente para você oferecer exatamente aquilo que está adequado na situação dele. Porque se a gente for já com a receita de bolo já montada ali, né? Chega lá com algumas trocas de receber umas respostas através das nossas perguntas para ele, pode mudar o jogo todo, aí você fica perdido. Então, quando você vai para conhecer, você cria esse relacionamento com ele, aí de fato você vai oferecer aquele produto ou serviço que ele necessita. Né? Exato. Porque a mesma pessoa pode ser diferente de hoje para amanhã. Então, por isso que a cartilha não vai ser igual. Ela pode ter acordado de mau humor, saiu para comprar um carro, mas ela acordou de mau humor, teve uma discussão no dia anterior. Então, nada daquilo que você planejou de checklist para essa pessoa, para a mesma pessoa já não serve mais para o dia seguinte. Teve um caso, eu sempre esqueço o nome daquele cara. Então nem se fala. Eu citei aqui no outro episódio, né, que você falou que viu o cara que foi um coroa que foi comprar um carro, ele sentou lá na agência e o cara começou a falar que o carro era muito econômico e que ele conseguia tal, falou um monte de coisa e na hora que ele acabou, o cara falou assim, rapaz, qual foi o momento que eu falei que eu queria um carro econômico? Eu queria um carro seguro, queria um carro rápido, mas tipo, ele não se preocupou. Ou seja, é o que você falou. O vendedor já foi ali com a receita de bolo. Eu vou falar com o carro econômico e tal. E o problema dele não era querer um carro econômico, não era dinheiro, né? Não era financeiro. Ele queria segurança, que era em primeiro de tudo, e depois velocidade que levasse ele com segurança onde ele quisesse. Então ele falou, né? Ele falou assim, o cara não perguntou, ele não quis saber qual era a minha
intenção para adquirir um veículo, um carro. Né? E Eu acho tenho uma isso muito história interessante. sensacional sobre isso. Que aconteceu comigo. Mas duas paradas. Antes, a venda de hoje não necessariamente é a venda de amanhã. E a venda de amanhã não necessariamente é de depois. Até porque a gente pode estar no hoje, no amanhã e no depois. E é fenomenal quando a gente entende que uma ideia vendida, nesse caso aqui um produto, mas uma ideia vendida, ela abre uma lacuna para uma próxima ideia. Porque a felicidade está na jornada e não quando você efetivamente encontra e não na compra. Isso vem de Schopenhauer. A felicidade está na jornada e não na aquisição. Então, quando você adquire, acabou. Só que eu tenho que criar outra jornada. E outra, e outra, e outra. Até para fazer a recorrência, né? A recorrência? Não, a recorrência ela pode ser vista como a manutenção de um algo que eu quero. Por exemplo, vou pagar todos os meses para estar num clube. Então eu estou pagando uma recorrência. O que a entrega do clube não muda. O clube continua tendo. O que muda? O que mudam? As pessoas. O que mudam? A tribo. A tribo interage. Então as pessoas compram pela aquisição e ficam pela tribo. Elas fazer parte, o pertencimento. Exato, Então dá pra gente associar que pra gente poder, pro empresário, pra pessoa que quer empreender, vender, né? Ter recorrência nas receitas, ela precisa inovar dentro do processo de vendas? O que você acha sobre isso? Vou te dar um exemplo. Vai lá. Eduardo Barnes. O pai da psicanálise é Freud. O pai da publicidade é o sobrinho dele. Tem alguma coisa errada só aí. Então, caralho. Não sabia disso não. Também não. Eduardo Barnes criou uma campanha. Ele precisava aumentar as vendas da indústria de tabaco. Cara, como é que você vai aumentar as vendas da indústria de tabaco se tem gente morrendo por causa do tabaco? Como é que eu vou fazer isso? E numa época que só homem fumava. Ele pegou a parada de Páscoa. Tem uma parada de Páscoa nos Estados Unidos que muitas feministas vão nessa parada de Páscoa. E ele pegou feministas de ponta de influência, de alta influência, já falando de influenciadores naquela época. Ele pegou 1925, ele já pegou pessoas, mulheres de grande influência e criou uma campanha chamada Tochas da Liberdade. Mulheres que fumam são livres. Mulheres que fumam estão no topo da cadeia. Elas têm tanto direito quanto os homens. Pronto. Ele resolveu o problema da indústria do tabaco. Vendendo câncer? Vendendo pertencimento. Vendendo fumaça. Vendeu pertencimento. Não, ele não vendeu fumaça, ele vendeu isso. Ele vendeu pertencimento. Esse lance do carro, por exemplo, só ilustrar isso, cara. Eu queria cismei que eu queria ver um carro, um Porsche Panamera. Fui de carro até a Porsche, cheguei na Porsche. Cara, eu nem gosto de Porsche. Mas entrei, fui lá, e o cara, o Panamera tava na porta e tal, ele me atendeu e falou, cara, eu vou te levar ali. E me levou lá atrás, num Panamera esportivo que ele tinha lá porra, pica. Tinha acabado de chegar o carro novinho, pica. Em nenhum caralho de momento o cara falou nada sobre característica nenhuma do carro. Ele abriu a porta. Eu entrei no carro, eu botei a mão no volante, ele falou, olha o painel. Aí eu olhei o painel. Aí ele me fudeu quando ele falou uma coisa. Ele falou, imagina você na pista da esquerda, o cara tá indo mais lento. Ele olha no retrovisor, vê o símbolo da Porsche. O que ele vai fazer? Só pra continuar vendo. O que eu fiz? Comprei o carro. Eu comprei o carro porque eu queria aquele prazer. Eu queria o prazer, depois vendi. Mas comprei o carro para poder chegar na pista da esquerda e ter a experiência. Sim. E o cara, em nenhum momento, ele me falou qual era o motor. Depois, obviamente... Você vai entrar a fundo, mas o importante é você estar naquele momento ali e ter aquilo dali. O processo de venda, ele acontece em 3 níveis, 3 camadas. Que foi mapeado por Aristóteles, cara.
o processo da persuasão foi mapeado lá por Aristóteles, que se chama, são 3 pontos: ethos, pathos e logos. O ethos, ele é a representação de uma entidade maior, ou uma influência maior, ou uma liderança, ou algo que dê um comando e fale, porra, esse nível eu também posso chegar, e também quero chegar. Depois eu tenho o pathos, que é toda a parte emocional. Como é que eu faço uma pessoa ir num processo de venda, chegar lá na frente, ver o que ela pode ter? Ninguém compra a porra de uma house para tirar o papel da bala. Ninguém compra uma house porque ela quer abrir o pacote. E nem para botar a bala na boca. E nem por causa do formato da bala. Para que ela compra uma bala? Pra ficar com um hálito refrescante. Pra quê? Pra poder depois chegar, beijar a menininha, pai e tal. Beijar a menininha. Pra quê? Arroz preto. Arroz preto. Pra quê? Depende da companhia. Mas a gente já pega, tipo, pra quê? Qual é o objetivo? Pô, tu vai beijar na boca, por exemplo, pô, com esse bafo, se eu tô vendendo na porta de uma parada, de uma boate, pô, cereja, a mulherada se amarra. Eu tô vendendo o futuro. E o último nível é o logos, que é uma explicação razoável do que você está fazendo, uma explicação lógica e razoável do motivo da sua compra. No final, ele precisa me dizer, cara, você vai pagar em X vezes, ou então o carro é 800 mil, você pode dar uma entrada, você paga, e tem seguro? Tem. É o final. Mas não é... Não, o que seu amigo fez? Ou o que fizeram? É seu amigo? Ou um conhecido, né? Não, da história que eu contei? É, Não. É Um uma vídeo história. tem na internet. O que o cara fez? Ele tentou colocar o logos. Ele tentou colocar só a parte lógica. Lógica não vende. O que vende é emoção. Por isso que venda é muito mais emoção, é muito mais sobre gente do que sobre produto. E saber, conhecer para que aquela pessoa quer, né? O que ela quer. Esse daí ele deve ter sentido que você queria comprar o carro pela marca, né? Porque ele já focou ali, né? Deu ênfase na questão do símbolo da marca. Né? Agora, tem entre Lamborghini, Ferrari e Porsche, eu acredito acho que é muito difícil alguém fazer um test drive nos 3 ali para sentir qual ele gosta mais. Acho que ele já cria isso, né? O Porsche, ou o Ferrari, ou o Lamborghini, né? Eu, no meu caso, seria Lamborghini. No meu caso, eu não ia testar uma Ferrari, um Porsche. Né? Eu podendo comprar, eu iria direto na Lamborghini. Então, se o cara souber, eu conseguir tirar de mim o porquê que eu preferi a Lamborghini ali, é o mesmo caso. Sim. Não vou precisar andar. Se ele entende o que eu quero e o que o meu futuro quer. Exatamente. Mas se eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa, eu sei o que o futuro do meu cliente deseja. Sempre, gente, pensa sempre. Não o que o seu cliente quer hoje, o que o seu cliente de amanhã quer. O como ele quer chegar é a permissão que aquele cara que quer vai dar para o de hoje. E não o de hoje. O de hoje está míope ainda. Você precisa fazer ele ver para onde ele está indo. E aquele de amanhã tem que permitir para o de hoje. Fala. Não ia cursou não, nem tinha começado a falar. Fica à vontade, você é a autoridade aqui. Não, é porque, pegando o exemplo do carro e a gente falando que não existe um checklist para venda, se a gente fosse olhar números no mundo, a gente ia ver que Mercedes, entre os carros de premium, é o que mais vende no mundo, né, em todos os países. O Brasil é o único país do mundo em que Porsche vende mais do que Mercedes. Não fazia ideia. E aí, imagina a gente fazendo uma campanha, alguém fazendo a coisa. Por que no Brasil a gente não vende mais Mercedes do que... Tá errado tudo no Brasil, tem que refazer a campanha toda. Não, tem que entender a característica do brasileiro. Por que o brasileiro pensa no Porsche? Por que o Porsche é a primeira opção, no caso, no Brasil? Por causa dos emergentes, jogador de futebol, que já vê logo E ultimamente está sendo os MCs, né? E tá rolando
os MCs de rap estão tudo preferindo Porsche. Ele tá destruindo a Porsche. Né? O carro está destruindo a marca. Na verdade é essa, a marca não está gostando disso, né? Porque não era o público que ele queria impressionar. A gente consegue pegar uma marca que tá tendo um exemplo. A gente pode falar marca aqui, não pode? Pode. Pode, depois eles entram em contato, patrocina a gente, é tranquilo. Exato. Fica à vontade. Porque a gente tem uma marca que visivelmente está acontecendo isso e a marca tá cagando porque tá no Brasil, tá nem aí pra essa porra. Que é a Lacoste. A Lacoste, o futuro projetado dela virou ser vagabundo, mano. Na minha opinião, tá? Eu estou falando. Virou ser vagabundo. Verdade. E aí tu olha para aquilo e fala, mano, eu não me identifico com aquilo. Então eu não me identifico com aquele ethos, com aquela autoridade. Não me identifico com aquilo ali. Então não adianta qualquer emoção que você vai me gerar aqui, porque a emoção que eu tenho é de cagada. Então as pessoas estão deixando de usar Lacoste, quem tem poder aquisitivo e usava por uma questão da marca, deixou de usar, e quem está usando Lacoste são as pessoas que se identificam com esse ethos, que se identificam com essa lógica, com essa enfim. E estão deixando de consumir Lacoste. A Lacoste está cagando. Já se declarou cagando pra gente. Mas lá fora é premium. Estados Unidos é premium. Eu não tô falando ali com o Vitinho. Deixa eu aproveitar, eu vou contar uma dor minha, pessoal. Deixa eu aproveitar aqui. Pode ser? Claro. Eu esperei esse momento, eu pensei para te usar aqui nesse momento. Você falou de persuasão aqui. Sim. E eu tenho uma característica, acho que talvez muito forte em persuasão. Eu lembro de ter começado a vender com 12 anos de idade, pegando as coisas da minha mãe que ela não queria mais, que ela ia jogar fora, eu ia lá, tentava vender e comecei a vender assim. E aí, depois de algum tempo, já chegando mais maturidade, eu comecei a perceber que eu não perdia a venda. E aí eu comecei a me boicotar, porque eu achava que isso era desleal na hora da venda. E aí tem 2 casos emblemáticos que eu lembro, que hoje, por exemplo, eu fico atrás da mesa e evito ir em reunião ainda. Porque eu acho que se eu for, eu vou vender e eu acho que estou sendo desleal. De fato, eu começo a me boicotar. E eu lembro de um cara, eu tinha uma rede de drogaria. Mas qualquer tipo de ideia? Qualquer coisa, cara. Eu vou te dar exemplos totalmente opostos. Eu tive uma rede de drogarias que a gente estava expandindo e eu gostava de acompanhar a operação. E aí eu ficava no balcão mesmo, vendendo, porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer isso, mas eu me boicoto. E entrou uma cliente lá procurando uma dipirona, R$1,99, uma carteirinha de dipirona. Sabe quanto que ela saiu naquele dia? Pagando? R$298. Levou... Por quê? Olha como foi a assertividade. Ela chegou para comprar dipirona, porque estava com dor de cabeça. Aí eu tentei descobrir qual era a causa da dor de cabeça dela. A causa da dor de cabeça dela era uma criança pequena, uma recém-nascida que ela tinha acabado de virar mãe. Eu comecei a idealizar o que ela precisava naquele momento. Fralda, lenço umedecido, listatida em óxido de zinco. E comecei a falar, você está precisando? Minha cabeça está doendo e realmente estou precisando. Preciso de uma fralda. Nossa, a fralda está muito barata aqui. Eu falei, é a mais barata do estado. Aí eu comecei. Aí com a fralda você precisa do lenço. No final ela falou, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora, que senão você vai tirar todo o meu dinheiro. De R$1,99 virou R$298 a venda. E depois, em outras reuniões comerciais, aí já pela outra empresa, a AVV, eu participando de reuniões comerciais, eu comecei a perceber isso. Que dentro, quando eu chegava numa reunião para mostrar a nossa consultoria, o nosso produto e tudo mais, dificilmente eu não saía já com a proposta ou com o contrato. E percebi que também funcionava muito mais com mulheres, as minhas negociações. E isso eu comecei, cara, isso me colocou em situações delicadas, de depois convite para sair. Teve um caso que eu fiz em Vitória, eu tinha alguns clientes lá, e quando eu saí dessa reunião, eu estava com uma parceira comercial, ela falou, Vitor, você usa muito capital erótico. Eu nem conhecia esse termo. E eu fui procurar ler e estudar sobre isso. E aí eu percebi que isso me colocava em algumas situações complicadas, depois de sair... Pessoas bonitas vendem mais, cara. Não sei se bonito eu não sou, isso eu tenho certeza que eu não sou. Mas era um caso. E aí eu comecei a perceber tudo isso em mim. E eu falei, cara, eu acho que é desleal com o outro lado.
Eu tanto é que comecei a fazer terapia de novo no final do ano passado, até mesmo para ter essa agressividade de novo, porque eu comecei a perder de tanto que eu me boicotei. Interessante. Olha o bem que você fez para essa senhora. Você permitiu que ela tivesse um cuidado maior com o filho recém-nascido e você permitiu que ela tivesse um tratamento digno para dor de cabeça e não só uma dipirona. E quando você deixa de vender alguma coisa, se eu sei que você está precisando, eu sei que isso vai mudar o seu norte. Eu sei que o seu eu futuro permite que você compre. E eu não vendo, eu tô tirando o seu direito de evolução. Pronto, muito bom. O direito é seu. Eu sou um guia. Meio. Eu sou um meio. Se eu tiro o seu direito, eu sou um merda, pô. Tá ligado? Merda é eu não ter vendido, né? Se eu não te vender sabendo que eu vou te ajudar, sabendo que eu tô levando você para outro nível, caralho, fudeu, mano. Agora, se eu tenho uma parada que vai literalmente foder tua vida, aí é outra história. Eu já me ofereceram muita grana, milhões, para vender, muitos milhões, na verdade, para vender em game, para vender cassino online. Imaginei. Irmão, fortunas assim, mas nem fudendo, mano. Quem tem ética e moral não se permite, né? Não, cara... Tem um outro influenciador na internet aqui do Cabelu também ofereceu ele muito dinheiro e ele não aceitou. Felca. Felca, exatamente. Eu fico imaginando uma mãe de família tentando conseguir a graninha dela ali, pegando o salário dela e tentando botar naquela merda. E aí o pai bêbado botando dinheiro naquele troço. A gente só tirou o cara do caça-níquel do boteco e botou ele no celular. O celular é mais fácil. Usando Bolsa Família pra isso. Usando Bolsa... Não dá pra mim. Aí eu não consigo. Agora, se é uma parada digna, que eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu daria isso aqui pra minha mãe? Pô, se a minha resposta for sim, se eu não vender é porque eu sou maluco. E aí você consegue botar até mais paixão e mais emoção na sua venda, né? Você sabe que tá fazendo bem pro outro lado. Sim. Bacana. Márcio, deixa eu te perguntar. Vender, né? Tem muita gente que fala que consegue. Os especialistas vendem de tudo para todo mundo, o que ele quiser, né? Usa esse termo. E a gente vê o que pode impedir uma venda, é o que é uma objeção, uma resistência desse cliente. Eu queria saber de você como que você lidar com isso, quando você quer tentar vender alguma coisa, sendo produto ou serviço, e encontra essa objeção. Como é que você lidar com isso? A objeção maior, ela tem uma frase no meio, que é a seguinte: eu posso. Essa frase, ela tá no meio. Esse eu posso. Ou uma variação dela é eu mereço. O que impede uma pessoa de sair de um processo de não compra para compra é a falta da resposta dessa frase. Eu mereço. Eu mereço? Como é que eu quebro isso? Eu tenho objeções que são as objeções padrão de mercado que vem do produto. Né? Por exemplo, e se eu quebrar, e se bater, e se cair, nessa caneca no caso, são as objeções que vêm. Será que esquenta? Será que vai queimar minha mão? As objeções que vão vir do produto. E tem as objeções que vão vir dessa frase. Eu mereço? Desculpa. Essas objeções do eu mereço, elas são variadas. Será que eu posso? Será que eu tenho dinheiro para isso? Pô, eu acho que eu não tenho dinheiro para isso. Eu acho que eu não posso. Eu acho que eu não quero. E a perseguição aqui vai ser para quebrar cada processo de objeção para que ela consiga responder essa frase. Eu mereço. Tudo que consiga chegar no eu mereço, ela vai comprar. Porque o problema aqui não é o seu produto. O problema não é o que você vende, não é a sua oferta, não é nada. É o eu mereço.
ela não entende que ela merece aquilo. E se ela não entende que ela merece, não é só uma questão de agregar valor. Porque, independente do valor que você agrega, ela do outro lado pode olhar e falar, mas isso não é pra mim agora. Pô, é muito foda, mas eu não vou ter essa grana. Pô, é muito legal, mas eu não tenho como conseguir isso agora. Então sempre tá aqui, no eu mereço. Tem uma perguntinha, né, que o pessoal faz quando o cliente joga para esse lado financeiro, da incapacidade, ele fala, tá, mas se não fosse o valor, fosse o preço, o que te impediria a fechar? Né? Então, realmente, isso daí, a pessoa não está preparada para uma pergunta dessa. Verdade. Né? E aí ela vai ter que falar, abrir ali ou fechar. Ou ela vai ter que falar a verdade que talvez... Porque eu acredito que quando fala o financeiro, dinheiro, eu acho que bloqueia qualquer pessoa, né? Tipo, tô aqui para vender. O cara não tem dinheiro, então, né, vou fazer o quê? Né? Então a pessoa, acho que normalmente ela já automaticamente ela já joga esse lado. Vou falar que tô sem dinheiro, que o cara vai fazer o quê? Não vai ficar, né? Então isso é bem interessante, né? O que eu vou te falar é, cara, desculpa teu nome. Roger, eu não decorei o nome de todo mundo, desculpa. Rogério, Vitor. Não, Vitor eu peguei aqui. Rogério. Pegou o Vitor? Ah, pera. Ou quinta série. Quinta série. Ele gosta, tá? O FIFA que ele gosta. Se ele passar um podcast todo sem uma quinta série, ele fica, pô, faltou alguma coisa ali. Aí eu abri alas pra ele. Rogério, então, não é uma que... Eu vou falar pra você, né? Não é uma questão do que eu tô te oferecendo. Porque o que eu tô te oferecendo, você sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses, cara. O lance é que você não acredita que você merece isso. O problema tá aqui, cara. Você não acredita que você é merecedor disso. E se você não merece isso, você não merece o crescimento da tua empresa. Se você não merece o crescimento da tua empresa, teus funcionários não merecem estar contigo, cara. Se teus funcionários não merecem estar contigo, tua família não merece acreditar no teu sonho. Você tá destruindo toda a cadeia. Acabou, eu vendi. Se você não sonha, você não merecia ter nascido, sua mãe ter ficado com você 9 meses na barriga. Você foi o... Fantástico. 300 milhões agora. 400 milhões. 400 milhões. Então, foi o vencedor. Cara, você acabou de desbloquear um monte de coisa na minha cabeça agora. Porque você tá merece. Desbloqueando um monte de gente aqui, cara. Não, eu vou contar aqui. Se eu tivesse ouvido o que você acabou de falar agora, eu tinha resolvido uns probleminhas. Uma dessas drogarias que eu tinha ficava num bar. E olha só, olha a conclusão que eu cheguei. Hoje te ouvindo, estou tendo outra conclusão. Uma dessas drogarias ficava num bairro de classe média. Eu percebi, eu tinha o melhor produto, os melhores produtos dentro da drogaria e, sem dúvida nenhuma, o melhor preço da cidade, da região toda, por conta da negociação que eu fazia nas costas, porque eu vinha de uma distribuidora e a drogaria era da distribuidora, então eu tinha uma negociação a nível de distribuidor com a indústria. Então, me permitia, por exemplo, eu não fazia pesquisa de preço. Eu ia no mercado, pegava os folhetos com as promoções dos meus concorrentes e botava abaixo das promoções. Para ter uma ideia, e mesmo assim, minha margem era muito boa. Só que eu percebia que dentro do meu bairro ali, que o objetivo era ser o maior dentro do bairro, e o melhor e tudo mais, e a referência, e a primeira referência de todo mundo, eu não vendia. Tinha mais gente vindo de fora comprar, fora do bairro comprar comigo que do próprio bairro, do próprio condomínio que estava do lado. Eu não entendia por que isso não acontecia, eu tentava fazer campanha, marketing e tudo mais, mostrando para que botasse na cabeça das pessoas que ali era a primeira opção dela de avaliar o preço antes de ir na rua buscar um preço. E um dia, isso me chamou muita atenção, uma velhinha, que era nossa cliente, subindo o morrinho, em frente à nossa drogaria, um monte de bolsa na mão. E boa parte dessas bolsas era produto de drogaria, vindo da rua. Eu parei, puxei ela para saber, porque eu tinha uma intimidade com ela. Falei, a senhora me traindo, comprando lá no centro, não sei o quê. Ela, meu filho, é porque eu já estava no centro e aí lá as coisas geralmente são mais baratas. Porque na cabeça do pessoal que morava ali... Tem uma parada foda disso. O centro é mais barato do que o seu bairro. Sim. E aí, naquela época, eu percebia, por exemplo, que era muito mais difícil vender para a classe média do que para os extremos. É mais fácil você vender para o pobre e para o rico do que para o meio. Que o meio, a classe média, não tem fidelidade à marca, não tem o conhecimento, não quer progredir o seu bairro, porque achando que isso vai progredir o seu imóvel e tudo mais. Já os extremos têm essa percepção.
Essa até então era a minha percepção. Depois que eu te ouvi aqui, e se eu tivesse minha abordagem com o pessoal do bairro fosse essa de pertencimento, talvez eu tivesse conseguido pegar mais gente daquele bairro. Tanto é que eu tirei a drogaria de lá e fui trabalhar nos extremos. Porque eu não estava conseguindo vender. Vou te eu tinha contar um que segredo. vender isso, que, olha, você tem essa drogaria, você merece ter essa drogaria no Você seu merece. bairro. Você merece deixar de ir lá no centro, pegar ônibus, de ida e volta, subir esse morro todo com esses produtos, sendo que você podia ter comprado mais barato aqui. Você merece ter essa qualidade de vida na sua casa. Essa poderia ter sido a minha abordagem. Eu não tinha pensado nisso na época. Exatamente. E tem um outro ponto que é do ser humano. Você vai pegar isso é bem nítido. Por exemplo, imagina que você mora em São Paulo e você sabe que no Paraguai as coisas são mais baratas. Tu vai no Paraguai. Aí o cara mora em Foz. Ele vai na 25. Porque o mais longe é melhor e mais barato. Né? Impressionante. Aí o isso. que você faz? Em consultoria já fiz isso e é matador. Você tem uma aqui. Você tem uma loja, exemplo, uma drogaria aqui. Você sabe que o cara sai daqui e pra onde ele tá indo? Tá indo pra 25. Beleza, bota uma aqui e uma aqui agora. Faz ele te ver lá e aqui. E outra, não anuncia pro cara que tá aqui, anuncia pro cara que tá lá. Porque quando ele estiver aqui, ele vai comprar de você. Consegue entender? Que doido. É Por igual quê? aquele lance do copo maior do cinema que te obriga que você vai comprar um copo maior. Exatamente. Que ele tá te induzindo a comprar um copo maior. Tipo o McDonald's lá. Você vai, por mais R$1, R$2, R$3, R$1, R$2. foda-se. Ele tá querendo que ele tá botando um preço muito mais caro, é uma coragem, né? É uma coragem. Agora dá um preço muito mais caro no pequeno para te levar a comprar o maior. Normalmente são 3 produtos. Nunca pequeno, são 2, porque médio ou 2 grande. é uma indecisão muito. Quando é 3, ilustra isso aí que você está falando, realmente. Porque o que acontece é o lance do percepção de esforço para. O que eu percebo que eu tive o esforço para conseguir. E o meu nível de acreditar que quanto mais esforço, mais esperto eu sou. E aí eu vou. Só que eu vou pra onde? Eu vou lá pra pegar a mesma coisa que eu tenho aqui. E outra parada, ele tava falando do negócio de não ter preço. Peguei até o celular por uma parada que eu uso muito em fechamento de venda assim, 1 para 1. O cara fala, não tem dinheiro. Eu falo, beleza. Você tá duro. Você não tem nada pra fazer do seu marketing de nada. Seu celular agora, se ele cair no chão, quebrar a tela, o que você vai fazer? Vou trocar. Ele vai consertar. Então, a você tela. Prioridade, né, cara? O problema é prioridade, não é dinheiro. Mano, você fecha muita Eu venda pensei assim. sobre isso também. Tem casos, acontece com a Verdade. gente também, né? Não vamos ser. Ilustra exatamente isso daí. Eu falo de prioridade. Tem para-brisa. coisa que a gente dá um jeito. É por Dá isso que um quem jeito. conhece, quem tem a experiência, fala, o ditado, né? Quem quer dar um Os jeito. níveis de importância que a pessoa dá, né? Exatamente. Nossa, E por que eu fiz essa pergunta da objeção? Porque a objeção que ela empata, né? E a gente, falando a mesma língua, sendo do marketing, o que me impulsiona a conversar com o cliente de potencial é porque a gente sabe que ele precisa ou ele não sabe que precisa, né? Porque o marketing, não tem como o cara falar, não preciso de marketing. Se fosse assim, as grandes empresas, Coca-Cola, você falou McDonald's, não precisavam anunciar, né? Elas estão ali para algum motivo, né? Se for questão financeira, né? Então, por isso que... e quando tem essa objeção, porque você fala assim, cara, o cara precisa. E se não for agora, vai ser amanhã, vai ser depois. Então, estou tentando ajudar ele, antecipando essa necessidade dele, né? De ele despertar isso nele. Então... Mas um dos grandes problemas é o vendedor em si, quando o processo entra em objeção e ele começa a perder o controle, ele sai do campo emocional e vai para o campo lógico. Sim, E ele tenta ser lógico e racional. sim. Ogilvy falava uma coisa, seu cliente é tão idiota quanto você. Não adianta. Boa. Ele é tão emocional quanto você, ele é tão idiota quanto você, ele tem as mesmas dificuldades que você, ele tem as mesmas objeções que você.
Então, quando você tenta ir para o campo lógico, aí ele vai falar aquela velha frase: vou pensar, amanhã eu te respondo. Isso, essa respostinha é básica. Porque se eu vou pensar, amanhã eu te respondo, pensa, é o ele de amanhã dizendo para ele do hoje que tá tudo bem ficar sem aquilo. Porque acabou o emocional. Se acabou o emocional, ela não vai limpar a bunda da criança com lenço umedecido. Ela não precisa limpar hoje, a merda pode ficar para amanhã. Não pode. Não pode. Tá ligado? Boa. É isso aí. E ainda sobre essa questão do idiota, tem na literatura também o gatilho do idiota, né? Eu usava isso muito na drogaria. Porque muitas das vezes na drogaria, assim, o produto que dá mais valor para a drogaria, que deixa mais receita, é o genérico, seguido do similar, do que a referência. A referência te faz entrar na drogaria. Botar Novalgina de pirona. A pessoa vai lá por causa da Novalgina que tem propaganda na televisão. A de pirona não tem propaganda. Mas quem fode a Novalgina não é a Novalgina, é a porra do balconista da farmácia. Exatamente, aí você tem que treinar. Então, assim, a gente tem... Só que o que dá mais retorno pra gente é a de pirona. Sim. A margem é maior ali. Que a Novalgina, a margem da Novalgina é pequena, quase 0 a 0. E aí quando chega, pedindo, vou dar um exemplo da marca, né? Quando chega o cliente na drogaria, eu quero Novalgina. Só que a Novalgina é 30 e tantos reais e a de pirona é 99. Por que você quer? Aí vem o gatilho do idiota. Você coloca tantos benefícios no outro produto que só você sendo um idiota para não levar aquilo. Então, mas é igual? Tem que ser igual, você tem que ter todos os argumentos. É igual mesmo? Se é genérico, dizem que não é a mesma coisa, não tem a mesma eficácia ou eficiência. Não, é a mesma coisa. Para ser genérico, tem que ter comprovado que tem a mesma eficácia do produto de referência. Pô, mas por que é tão diferente o preço? Por que é tão maior? Porque aí vem um vendedor de balcão que eu vi um dia numa drogaria que era a nossa concorrente. Eu estava lá dentro comprando alguma coisa, não me lembro se eu estava comprando ou só vendo. E ele falou uma frase para a vendedora, que eu guardei isso e treinei todos os meus vendedores na época. Ele falou assim: porque esse aqui a senhora paga comercial na televisão. E esse aqui não. Na hora, a velhinha levou o remédio genérico. Eu falei, vai ser assim. Então, assim, ela percebeu que seria uma grande idiota se não levasse o outro. É o gatilho do idiota. Não, eu gostei disso, hein? Dessa frase, dessa percepção. Isso ajuda a vender algumas coisas. Não, porra. Dá tanto benefício de alguma coisa só sendo idiota para não levar. Gostei. Agora, vou botar no meu livro essa porra. Ô, Márcio, agora deixa eu te perguntar. Como é que, por exemplo, uma pessoa ela pode encaixar isso tudo que a gente está conversando aqui, esses conceitos, né? Dentro da sua empresa, dentro do seu negócio para poder vender mais? Cara, grande parte das pessoas, elas não pensam. Então, não, é sério. Sim. O empreendedor não pensa. O empreendedor tá preguiçoso. Ele quer, e ainda mais agora com IA. Uhum. Ele não entende que IA, cara, é uma parada, cara, presta atenção. IA não pensa por você. Ela responde à base de conhecimento que você tem. Se você não sabe o que você está fazendo, a IA não sabe o que vai falar com você. Não adianta abrir a tela e esperar acontecer alguma coisa. Ela responde à base de conhecimento. Então, cara, como é que o cara transporta isso para a estrutura de venda dele? Primeiro ele precisa começar a pensar no que ele vende. E entender que não é sobre o que ele vende. Eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos lá. Imagina que a gente está em agosto agora, né? Eu estou até lançando uma linha de nutrição para pegar agora esse agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Que eu vou até dizer, a gente começa o cut agora para chegar no verão bem. Exatamente. Exatamente. Para pegar o verão, então já começa agora. Então, imagina que eu tenho uma mulher. Ela tem vergonha de transar com o marido. Ela tem vergonha de ir pra praia, as amigas verem a bunda dela cheia de furo. Não, é sério, velho. Sim, e quanto mais cara de pau eu sou e falo abertamente, eu tô falando com o eu primitivo dela, cara. Ela não quer ouvir frases bonitas.
Fala, cara, quando você olha no espelho, tua bunda tá cheia de furo, mano. E assim você que toca ela na vê, dor dela, né? você fala lá dentro. Aí você tenta falar arrojado, foda-se. Você saiu do campo emocional, cara. Sim. Aí, beleza, ela não consegue ir pra praia, ela tem problema com o marido não procura mais ela não consegue brincar com os filhos, ela não consegue correr, tem falta de ar, foda-se. Aqui eu tenho um monte de dor. Do outro lado, o marido começou a procurar ela, imagina ela indo pra praia, as amigas olhando e falando, nossa, como você tá linda, o que você fez, como é que você resolveu isso? Aí ela passeando, eu imagino a cena assim, ela caminhando, indo pro mar, as amigas atrás já tinham perguntado, como é que você tá? Como é que você ficou assim? Aí ela pega de ombro, só dá uma olhadinha e ri. Caraca, as amigas olham, ela sabe que as mulheres estão olhando pra bunda dela pra saber como é que aquela porra resolveu. Então tem toda a projeção de futuro. Até mais mulheres olhando que os próprios homens. Até mais mulheres, porra. Mais mulheres que os homens. Mulher competitiva. Beleza, no meio disso, o que eu posso ter de produto? Qualquer coisa. Eu posso ter uma academia? Pode. Creme. Eu posso ter um creme? Posso. Posso ter um Suplemento. shake? Pode. Posso. Pode vender roupa de praia? Pode. Posso ter a Monjaro? A canetinha lá? A Ozempic? Posso. Posso ter um endocrinologista? Posso. Posso tomar sibutramina? Posso. Posso tomar Venvance? Posso. Posso parar de comer e ficar maluca? Posso fazer bariátrica? Posso. Caralho, olha isso. Eu tenho tanta coisa pra enfiar no meio. Aí o que o filho da puta faz? Ele fica a vida inteira olhando pro que ele tem no meio. E ele não consegue olhar que existe uma vida antes e uma vida depois. Então a primeira coisa que uma pessoa faz, para de olhar para o seu produto e olha para a pessoa que compra o seu produto. Esse já é um ponto assim. E as pessoas elas falam, mas eu faço isso, não faz porra nenhuma. Não faz. Toda consultoria é a mesma coisa. Você senta, o cara fala tudo da empresa dele. Aí você fica ouvindo tudo da empresa do cara. O cara fala da empresa, fala dos Exemplo. Vou atender aqui. Aí você fala do microfone que você tem, da câmera que você tem, da tela que você tem, do botão que você aperta, da porra da TV. Você fala um monte de merda. E eu fico te ouvindo. No final eu falo, beleza, quem compra? Descreve quem compra. Não sabe. Aí, porra. Quanto ele paga por hora? 650 por hora, tá? O que faz ele comprar? O que ele faz pagar 650 por hora? Não sabe. Mas sabe todo o equipamento que tem. Sabe a acústica que tem. Foda-se, mano. Ninguém tá nem aí pra isso. O cara tá vendo, tá nem vendo a porra da acústica. Tá ligado? Quando o cara só... Ele para de olhar para o que ele tem e olha para quem, ele já mudou muita coisa. Ele já aumentou de maneira exponencial o faturamento dele. Absurdamente. Agora, tudo depende de quem. Aí, vou te dar um exemplo. Tava agora em casa, tava falando isso. Como o mundo do marketing é sobre gente, não é sobre venda, e é sobre gente, é sobre uma ideia que precisa ser plantada. Eu tava contando pro pessoal que eu tava querendo alugar uma casa. Tava falando pra galera. Presta atenção aí, ó. Tava querendo alugar uma casa. E a casa era muito concorrida. Isso foi agora. Era uma casa muito concorrida e tal, muita gente queria aquela casa, a mesma casa que eu. E eu precisava daquela casa. Eu queria aquela casa. Eu mereço aquela casa. Eu merecia na época a casa. Agora já foi, nem mereço, nem quero mais aquela merda. Mas enfim, o que eu fiz? Subi campanha local para idade média dos donos da casa e comecei a botar vídeo de autoridade uma semana mais ou menos antes e comecei a rodar antes de eu ir ver a casa. Comecei a rodar para lá e para onde era o escritório do cara. Comecei a rodar a região. E só rodando ali. Na idade média, sabia que a mulher dele estava no telefone, sabia tudo. Quando eu cheguei lá, sentei na mesa e falei, posso falar com você? Posso, só já sabia quem eu era. Já sabia quem era você. Acabou. Aí, porra, eu já plantei... É o tempo, mano, pode terminar. Matou a gente. Não, pode terminar. Plantou a ideia antes da venda. Por quê? Porque eu olhei pra casa, não, porque eu olhei pras pessoas.
Eu olhei para quem ia me alugar a casa. Tirei o olho da casa e consegui a casa. Porque tava todo mundo olhando para a casa e não para as pessoas da casa. Consegue entender? Sim, perfeitamente. E tem coisas que são meio óbvias assim, igual que você falou, de repente o cara fala, olha que, né, que pé direito bonito, o cara tá vendo que é um pé direito, que é bonito e tal, então isso já tem ali. Isso que você falou, quando você está olhando pro produto, e quando você olha para a pessoa, você consegue encontrar isso e é o desejo, né, eu costumo falar que é desejo ou por necessidade, né, e normalmente um caso desse já... Eu entrei na casa, cara, as corretoras já estavam assim, caralho. Fudeu. O problema é que podia ficar mais caro, né, pra você, porque era você. Já tava anunciado. Fudeu, já cara. sabia o valor. Fudeu. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho que você... A você última falar. pergunta pra gente fechar. Uma frase aí que você gosta. Apenas faça o que precisa ser feito e tudo se transformará. Eu Show. tenho pelo menos uns 80, 90 alunos com essa frase tatuada. E eu tenho ela também aqui. Oh, que bacana, cara. Essa frase resume tudo. Top. E uma pessoa que te inspire. Jesus Cristo. Amém. Só. Aí, tem que passar para Aí outra. ficou fácil. Tem mais o que Perguntas aí? comentar. Não. E um trecho motivacional que você considera. Só um ponto. Pega a tua mão e bota no teu nariz e na tua boca. Segura. Quando você não aguentar mais, continua segurando. Não aguenta mais, continua segurando. Não aguenta mais, continua segurando. A única coisa que você quer é respirar. Quando a única coisa que você quer é fazer o óbvio e fazer o que precisa ser feito, você faz. Top. Muito Se a tua Uma coisa danada. Se a tua vontade de vencer for tão forte quanto a tua vontade de respirar, nada te para. top. Top. Muito Top. bom. Top, muito bom. Muito bom. Ó, quero falar que acho que chaves foram viradas hoje com essa live. Bloqueios. Amém. Com a quantidade de comentários que tem aqui. Ó, muito bom. Parabéns, viu, pelo Não, teu eu respeito trabalho. tudo que você faz, porque você não faz só para você, você até faz para os outros. Exatamente. Ensina, passa, que permite mudar a vida de muitas pessoas. Último ponto, última parada, só para ilustrar isso. Pelo propósito, pela fé e por amor ao jogo. E o propósito é você. A minha fé é em Jesus e o jogo é o que a gente está jogando. E eu não posso parar de jogar. Muito bom. Isso está aqui para eu não esquecer. Nunca. Pede. É isso aí. Parabéns Muito por bom. tudo, cara. Obrigado por tudo. Muito bom mesmo. Muito obrigado E mais desculpa uma os vez. palavrões, pelo falo palavrão pra caralho. Ah, não, não. Coisa de Preocupa carioca, com isso né? não. Não, bacana que ele Coisa de Coisa perguntou de se carioca. podia falar as marcas, né? Agora os palavrões ele perguntou não. Mano, tem foda-se no meu braço, cara. Essa é boa. De um lado tem toda uma espiritualidade, do outro lado tem um foda-se. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. E daqui a 2 semanas a gente se vê mais uma vez no podcast Você Pode Mais. Valeu, pessoal.